Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para uma aulinha, tá? Hoje aula sobre Idade Média, tá? Mais um pouco, um breve histórico aí para a gente trabalhar e começar a trabalhar a Idade Média, tranquilo? Então, eu não vou me alongar muito, sou professor de ESA, professor de História, atualmente dou aula no curso Super Turma. Eu vou fazer aqui uma aula, uma revisão geral aqui de alguns conceitos da Idade Média, dessa matéria, né, chamada Idade Média, que é bastante importante para diversos concursos, como Enem, UERJ, SpaceX, tá? Alguns outros concursos que vão ter a matéria de história como específica e história geral, principalmente. Também é importante para entender a história da Europa, a geografia da Europa também está tudo aqui. Na verdade, a história da Europa é meio que a história da Idade Média. A formação da Europa, toda a lógica da formação da Europa, ela está ligada aqui, centrada na Idade Média. Bem, agora, para iniciar, a gente tem um bate-papozinho aqui rápido sobre o que seria a Idade Média, o que quer dizer esse termo, certo? Quem não sabe, a Idade Média ela vai ter dois termos, né? Duas visões principais dentro da historiografia. A gente vai falar principalmente do termo mais conhecido aí, que é o da Idade das Trevas, certo? E a gente via até com mais frequência, que é um olhar pejorativo. E aí eu já faço uma pergunta para vocês. Quando a gente fala Idade Média, né? O que remete, né, a nós? Nos remete a meio, metade. Se eu digo que é algo na metade, quer dizer que tem algo depois e algo antes. Esse pensamento e esse conceito de Idade Média, essa palavra média, meio, já nos dá uma pista para entender melhor porque essa ideia. Bom, se eu estou dizendo que existiu algo antes, e obviamente existiu, quando eu falo de Idade das Trevas, ou em tempo passado, esse homem aqui, quando a gente fala de Idade Média para os renascentistas, ele olha para trás, para essa Idade Média, com um certo preconceito. E por isso, o mito, né, historiográfico da Idade das Trevas é um momento onde a humanidade não supostamente teria avançado. E esse homem que fala isso, ele olha muito para a Antiguidade, que é uma matéria que a gente tem antes da Idade Média. Na Antiguidade, a gente vai ter a Grécia, grandes impérios, a Grécia não é um império, mas a Grécia, a Alexandria, né, Alexandre o Grande, ou Roma, o grande império romano, assim, que avançaram muito. Tanto a Grécia, por exemplo, na filosofia, na matemática, na física, né? De certa forma, criaram bases que ajudaram a sustentar as ciências até hoje, a democracia, a tendência, já o direito romano, diversos criações, intelectuais ou não, tecnológicas ou não, são feitas aí no que a gente conhece como antiguidade. Dentro da Idade Média, é percebido por esse olhar uma ausência disso. Isso não ocorre. É uma visão um pouco preconceituosa, a gente vai ver que, na verdade, ocorreu um avanço sim na Idade Média, mas, de fato, é uma nova realidade. Por isso, esse homem ele olha com certo preconceito para esse momento. Agora, quando a gente chega um pouquinho mais lá na frente, a gente vai ver isso nas aulas, a Idade Média romântica, ela vai trazer uma outra conotação, tá? É um momento de olhar de novo para esse mesmo período, mas com outra visão, um outro olhar. E aí some um pouco desse preconceito e a gente tem até uma ideia meio romantizada, por isso a Idade Média para os românticos, onde a gente vai ter muito aquela questão que a gente vê nos filmes, dos costumes, da indumentária, né, dos ritos. E muito disso está na própria lógica que vai fundar os estados nacionais da Europa.
E a formação desses estados tem que buscar uma história. E onde está essa história? Na Idade Média. E por isso eles vão olhar para esse momento e trazer uma identidade nacional, uma identidade mais valorizada, uma identidade de povo, de origem, de antecedente. Por isso, aquele olhar preconceituoso não cabe mais aqui, certo? Então, tendo tido esses primeiros olhares aí sobre o conceito de essa Idade Média, vou fazer um breve histórico aí de como a Idade Média. A Idade Média, como a gente chama, ela é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é basicamente quando o feudalismo ele vai estar em ascensão, as estruturas feudais médias vão estar se consolidando, e a Baixa Idade Média no momento que isso já está se desarticulando de certa forma, tá? E como é que isso tudo acontece? A Idade Média ela vai surgir principalmente da crise, da queda no Império Romano. O Império Romano é o grande império da Antiguidade. Ele controlava, de certa forma, grande parte da Europa, e com isso ele trazia alguns elementos que se alterarão dentro da Idade Média. E essa alteração ela está intrinsecamente ligada com o seu fim, certo? Aqui temos o mapa da extensão maior, né? A extensão máxima de conquista do Império Romano. Esse mapa aí, ele data do momento em que o Império era governado por Trajano, e ele atinge sua extensão máxima. Percebam, meus caros, que é muito difícil de administrar um território tão vasto. O Império Romano, nesse momento, ele tinha controle, de certa forma, estava presente, de certa forma, em 3 continentes. Se estendia de parte onde hoje é a Grã-Bretanha até o Egito. Então, administrar esses territórios é algo complicado, certo? Outro ponto importante é a gente pensar que não só a própria administração é complicada, mas como que funcionava esse Império Romano. O Império Romano, ele basicamente, a unidade produtiva dele era através da escravidão. A base da produção romana era escravista. E aí, abro um parênteses aqui, não é a escravidão como estamos acostumados, é uma escravidão com outra lógica, uma escravidão onde, por exemplo, eles capturaram gregos e levaram para Roma para dar aula de grego, aula de filosofia, pois eles valorizavam muito a cultura grega, a cultura helena. Então, não é como o escravo que a gente vai ter aqui na América, que é uma outra escravidão, muito peculiar e cruel, tá? Mas, voltando, a base da produção é escravista. Como é que Roma adquire escravos? Através da conquista. Nesse momento em que vemos o mapa, a gente costuma dizer que o Império atingiu sua extensão máxima, e expandir além dessa extensão era insustentável. Não diria impossível, mas insustentável. Não era vantajoso, em certo sentido, Roma se expandir mais. Nem se sabe se conseguiria, a gente não pode fazer essas especulações. Mas havia muitas adversidades para esse processo de expansão, além do que já havia sido conquistado. Tanto barreiras geológicas, naturais, tá, como desérticos, florestas, etc., quanto barreiras humanas, né? Outros povos que rivalizavam, a gente vai ver já as tribos germânicas que rivalizavam bastante com o Império Romano, já de muito tempo, na própria Gália, os povos bárbaros vão oferecer resistência no processo de expansão ainda romano, dentro do contexto das expedições de César, a Gália, enfim, mas não é o que a gente está, no momento aqui, querendo trabalhar. O que eu quero que vocês entendam é que era muito custoso e era muito difícil de Roma se expandir além disso. Então, Roma vai priorizar defender suas fronteiras. Com isso, Roma vai ter menos escravos. E os escravos em Roma eram escravos, eles não poderiam se reproduzir. A função deles dentro da sociedade romana era produzir, né, trabalhar.
sem se reproduzir, eventualmente você vai ter uma redução da mão de obra, e com essa redução da mão de obra, uma dificuldade de produção de alimento, que vai aumentar uma carga tributária e acarretar uma série de crises dentro do Império Romano, certo? E eu quero que vocês já tenham isso em mente aí, pra gente começar a falar. Esse é o calcanhar de Aquiles do Império Romano, que vai explicar muito da sua queda, tá? Aqui eu queria fazer um outro adendo, que a gente estava dizendo agora há pouco sobre a dificuldade de administração. Ela era tamanha que o Império vai ser dividido, tá, em duas partes para ser melhor administrado. E aí a gente vai ter o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental, tá? Cada um com a sua respectiva capital, o Ocidental em Roma, tá? E o Império Romano Oriental em Constantinopla. O Império Romano Oriental, ele acaba durando bem mais, cerca de 1400, onde vai ser derrubado pelos otomanos. O Império Romano Ocidental, ele cai lá em 476, com a tomada do poder pelo Odoacer, onde ele toma o trono do último imperador romano. Essa divisão ela vai ocorrer em 395 d.C., com a morte de Teodósio e a divisão do Império, tá? Agora falando aí dos motivos, a gente falou sobre a crise escravista, os limites da expansão territorial, que vão acarretar um terceiro fator crucial aí, que é a crise, uma crise social, né? A política do pão e circo. O que era a política do pão e circo? A gente costuma falar muito disso hoje, até para a sociologia, fazer críticas ao governo, mas isso é algo que funcionava em Roma, tá? Foi criado por Otávio Augusto, imperador romano, e basicamente eram grandes espetáculos, coliseus com gladiadores, morte, sangue, em que nesses espetáculos você era distribuído trigo, né, para a população, para que ela pudesse, de alguma maneira, se esquecer da crise, da fome e acalmar os seus ânimos. Então, isso serviu por muito tempo para controlar revoltas, né, controlar o povo, para que ele não se surgisse contra o Império Romano. Quando você tem uma crise produtiva, redução por conta do escravo, redução da quantidade de alimento disponível, você vai priorizar, priorizavam os alimentos para as elites, né? Obviamente, tinha menos alimentos circulando, e essa política ela já não consegue funcionar, o que força um êxodo urbano, em que as pessoas começam a sair dos centros urbanos, onde tem epidemias, tem fome, e vão passar cada vez mais a se afastar, procurando os campos rurais, onde elas possam produzir, tá? E tenham produzir e se alimentar do que a terra, né, vai fornecer para ela. Isso já acaba dando um ensaio desse processo que a gente vai entender já do feudalismo. Muitos desses que se fazem esse processo de êxodo não têm terras, não tendo terras, eles acabam se submetendo a senhores, né, a nobres que tenham esses territórios e vão arrendar essa fração de terra para que eles produzissem e vão cobrar alguns tributos para isso. Então, falado tudo isso, a gente ainda tem somado a tudo isso os gastos militares. Imagina como é que é difícil alimentar 100, 200 mil, 500 mil tropas regulares, alimentação todos os dias, manter em bom estado, manter bem nutrido, preparado para lutar. Não é nada fácil, de fato não era. Roma vai acabar reduzindo seus contingentes militares por conta das crises, desses problemas que a gente está falando. Isso faz com que ele priorize principalmente suas fronteiras e também enfraquece a máquina de guerra romana, que era tão poderosa na antiguidade. Nesse momento, ela vai acabar reduzindo cada vez mais, drasticamente. A formação do colonato, tá? A ideia do colonato, e aí o início do papel da igreja. É importante entender que a igreja nem sempre ela vai estar presente no Império Romano como oficial. Por muito tempo, a igreja católica, os cristãos, eles vão ser perseguidos, inclusive em Roma, por Diocleciano, Nero, Calígula, vão acabar tendo
algumas aversões, alguma perseguição aos cristãos. Isso se explica muito pela própria ideia do monoteísmo. A gente sabe que Roma se expandiu tanto, conquistou diversos povos, e esses povos tinham crenças diferentes, deuses diferentes, e por isso era muito difícil você ter uma religião que era essencialmente monoteísta. Isso era meio complicado, que não só esse fator, mas outros vão fazer com que os cristãos sejam perseguidos no Império Romano, certo? Aí a gente fica falando aí sobre os motivos da crise, né, do fim do Império Romano Ocidental, e dessa forma a gente não pode deixar de falar das invasões, as invasões de povos bárbaros, bárbaros do sentido barbarói, grego, aquele que balbucia, mas aqui, né, no Império Romano, basicamente eram os outros, aqueles que não são romanos, são bárbaros. Todos aqueles que não somos nós, são bárbaros, certo? Bom, eles também são chamados de povos germânicos, pela região em que eles vêm, mesmo que nem todos eles, na verdade, tenham vindo desse território. A gente tem, por exemplo, os hunos, que vão vir lá da Ásia, no Oriente, e vão fazer suas campanhas militares aqui na Europa. Os hunos chamados flagelo do Ocidente, Átila Huno, né? Enfim, mas o importante entender aqui é que o Império Romano vai sofrer uma série de ataques de povos bárbaros, não que ele não sofresse antes, mas vai ser algo mais sistematizado, e além disso, ele está passando por grandes dificuldades, vai fazer com que ele perca progressivamente seus territórios, tá? Isso falando do ocidental, e que ao final desses processos de invasões e de entradas desses povos bárbaros, a gente vai ter uma configuração seguinte da Europa, tá? Ela vai acabar sendo ocupada por diversos povos germânicos ou bárbaros, como queira chamar, e com que o Império Romano, a gente acaba decretando seu fim com a conquista por parte de Odoacro, da capital romana, né, onde hoje é a Itália, onde hoje fica a Itália, vai acabar, e a gente acaba tendo uma Europa muito fragmentada, certo? Uma colcha de retalhos, dizer assim, de povos que vai ocupar a Europa nesse momento. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar diversos deles: alamanos, francos, burgúndios, visigodos, ostrogodos, lombardos, vândalos, jutos, anglo, saxões, britanos, suevos, enfim, diversos, certo? Muitos povos, né, de fato, vão ocupar esses territórios. Perfeito? Um deles especificamente, cabe mais a nós nesse momento, que são os francos. Antes de entrar nos povos francos, eu queria fazer alguns links aqui para ajudar a gente a entender alguns processos que vão vir depois, tá? Eu já tinha citado, né, mais sobre a perseguição por parte dos cristãos dentro do Império Romano. Calígula, Nero, Diocleciano, como já havia citado, a tolerância religiosa ela vai vir em 313, tá? Através do Edito de Milão, onde é permitido a profissão da fé cristã, católica, em Roma, e depois em 380 a gente vai ter a oficialização do Império Romano como um império cristão, católico. E isso é muito importante para entender depois como que a igreja sobrevive à queda do império e com as influências, né? Porque através de Roma, através da conquista romana, lembra da extensão territorial que Roma tinha, e a fé católica também vai se expressar, tá? Vai se expandir. Um outro link que eu gostaria de fazer é que nesse momento, após a morte de Maomé, sob a liderança de califas, os árabes vão começar o que a gente chama da grande expansão árabe. Ela vai ocorrer em 3 momentos principais. A gente vai chamar aqui o primeiro momento, onde eles se expandem e têm conquistas, né, da Pérsia, Síria, Palestina e Egito. E depois, no segundo momento,
conquistas quase toda a Península Ibérica, tá? Já chegam na China, no norte da África, e no terceiro momento em outros territórios da Europa, como Itália, né, a Península Itálica, a Sicília e até mesmo Sardenha, certo? É importante para a gente entender, porque quando a gente for falar agora dos francos e do Império Carolíngio, essa rivalidade entre a expansão da fé muçulmana e da cristandade é importante. Também é importante em um outro momento, quando a gente for falar da chamada guerras de reconquista na Península Ibérica, também é muito importante saber como que esses povos, esses muçulmanos ou os mouros, né, são chamados normalmente quando a gente estuda a reconquista, eles estão lá, como é que eles chegaram lá, tá? Então é coisa bem rápida só para terem em mente isso. Aqui um mapa desse processo de expansão árabe, tá? Onde eles vão sair a partir de Medina e se expandir dentro de diversos territórios, nos períodos aqui que a gente citou, né? Nessa divisão de 3 momentos, tá? Até que eles chegam na Europa, detalhe ali para a divisão, né, na Península Ibérica, entre basicamente os francos e a expansão árabe, certo? E aí a gente entra aí no que a gente já está começando, estamos esboçando aí da Idade Média, certo? Vai do século V ao século X, e alguns reinos bárbaros, né, como a gente já tinha mostrado aqui na imagem, que são feitos, mas detalhe aqui principal para os francos, tá? Os francos vão ter como o Clovis, o fundador da dinastia merovingia, que acaba também se convertendo ao catolicismo, por uma série de fatores, mas é importante frisar que o Império Romano ele cai, mas as ideias das instituições da cultura romana não é algo que também cai do dia para a noite, tá? É algo que as pessoas conviviam muito tempo, e mesmo esses povos que eram bárbaros ou que rivalizavam de certa maneira com o Império Romano, eles também vão acabar absorvendo alguns elementos da cultura romana, e exemplo disso é a religião, tá? Não à toa a gente tem a conversão dos francos, eventualmente, à cristandade. Isso também vale dizer que não é somente por questões aí culturais ou somente religiosas. Também há envolvimento político. É interessante para os francos se aliarem à Igreja Católica. A Igreja Católica, apesar da queda de Roma, consegue manter parte de seu poder, parte de seus territórios, e com isso é uma boa aliada, é uma boa aliança, tá? Nesse sentido. Então, voltando aqui sobre a expansão árabe que a gente acabou de citar, a gente tem uma batalha muito importante, que é a Batalha de Poitiers, em 732, onde ela barra o avanço dessa expansão árabe e impede que esse credo ingressasse, adentrasse a fundo na Europa. E isso acaba fazendo uma divisão, talvez a divisão mais clara, entre a fé oriental e a fé ocidental. Tá? Essa batalha ela é muito importante, tem um destaque muito grande para a figura do Carlos Martel, e em homenagem a essa batalha, a esse prestígio que o Carlos Martel ele tem, a gente vai ter o início da dinastia carolíngia, tá? A dinastia carolíngia, que vai ser a mais importante, talvez, dentro dos francos, e onde o Carlos Magno, já como à frente do governo, ele vai se sagrar imperador, e a gente fala de um império carolígio propriamente dito. Com a morte de Carlos Magno, em 814, como era hábito e costume desses povos, suas conquistas são divididas em seus filhos, 3 deles, e acaba que a gente gera um período de estabilidade, pois acaba ocasionando uma disputa, né, entre os territórios que eles herdaram, tá? Pelo controle hegemônico do reino. Aqui é um outro mapinha, onde vai mostrar a expansão máxima do Império, do Reino dos Francos, ou Império Carolíngio, tá? É importante que a gente veja que eles tiveram conquistas sistemáticas. Chama atenção também para a gente olhar para o tamanho da expansão árabe, que não é algo a ser diminuído, é algo, pelo contrário, impressionante. E outra nota, que esses povos árabes também eram muito avançados na matemática,
no seu estudo químico, enfim, nas ciências, eles também tinham grandes estudos nessa área, mas para a gente aqui vale entender essa expansão dos francos, certo? Aqui um mapa da divisão posterior, né, após essas disputas entre os filhos do Carlos Magno, né, a gente vai ter uma divisão muito pela igreja, um acordo aí para que que pusesse fim a essas rivalidades entre esses três irmãos. E aí acaba que o reino fica dividido, o reino, né, o Império Carolíngio se divide em três reinos, né, o reino de Carlos Calvo, o reino de Lotário e de Luís o Germânico, né? Chamado Tratado de Verdun, assinado em 843. E aí põe fim à essa rivalidade, mas tomem nota de que isso fragmenta ainda mais o território. A ideia de unidade, ela acaba sendo cada vez mais fragmentada. Aí essa ideia de fragmentação é muito importante para a gente entender o feudalismo, tá? A fragmentação do poder, a fragmentação é um sinônimo, podemos dizer, talvez, do feudalismo. Agora eu vou citar alguns elementos que são germânicos romanos, que vão estar permeando o feudalismo, a Idade Média, tá? Que já caíram em algumas provas, então por isso é importante citar. Tá? São elementos germânicos: comitatus, que é a lealdade entre guerreiros; o benefício, que é a recompensa territorial por conquista; o direito consuetudinário, que é um direito dos costumes, é um direito hereditário, não escrito, mas um direito cultural, sabe? Que apende-se de pai para filho, das tradições, certo? A economia, basicamente, agropastoral. A gente também tinha alguns povos, as práticas do saque e uma organização tribal no sentido de não haver uma centralização do Estado, não haver, né, uma cidade, um assentamento. Normalmente a gente não via isso, eram mais povos nômades ou seminômades com fluxos migratórios, tá? Ligados aí ou a temporadas de fartura, né, de alimentação, ou mesmo por conta de guerras, etc. Tá? Elementos romanos. O direito romano escrito, tá? É uma influência até hoje para o nosso próprio direito brasileiro. Tem muitas influências do direito romano. O colonato, como já tinha citado, que é basicamente a exploração de grandes propriedades entre diversos colonos, né? A ideia de colono, colonizar, já surge daí, né? A língua latina, que é só você parar para reparar que os povos em que foram, em algum momento, conquistados ou enfim, tiveram relações com o Império Romano, falam um idioma muito parecido conosco. A gente tem algumas palavras que a gente entende no francês, no italiano, no espanhol, até mesmo no inglês, porque, de certa forma, Roma expandiu essa cultura nos povos que ela eventualmente conquistou. A religião, que é a fé católica, também perpassa o Império Romano, influencia até hoje nossa sociedade, como tantas outras no mundo. E um outro detalhe também é o precário, que é a entrega de terras em troca de proteção. Um conceito muito importante aí no feudalismo, essa ideia de troca de terras por proteção. Tranquilo? É que a gente chega no feudalismo propriamente em si, tá? Eu vou dar uma paradinha por aqui, vou fechar por aqui para não ficar muito extenso, não ficar muita informação. É mais uma ideia de um resumo, para ter um norte, né, de como estudar para as provas. Depois a gente vai fazer uma outra aulinha sobre o feudalismo, e aí aqui a gente vai ver o feudalismo de fato, né? Aqui antes a gente viu como que a gente chega no feudalismo, e agora a próximo passo é entender o feudalismo, entender as suas estruturas, como que ele se centra, e depois a sua crise, né, e como que ele é substituído no que a gente vai chamar do renascimento cultural, renascimento comercial, renascimento urbano. Agradeço você que ficou até aqui, que ouviu, tá? Acompanhe aí para novas aulas, a gente vai sempre divulgar mais conteúdo para que a gente possa manter estudando, manter-nos afiados para os concursos, para as provas, tá? Qualquer dúvida, procure meu contato, que a gente vai sempre te responder o mais rápido possível. Espero que tenha sido proveitoso para você, para mim foi, e até uma próxima aula. Tchau, tchau.